O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nessa semana, o Olho Clínico fala sobre a fibromialgia, mais conhecida como doença da dor. A gente traz a explicação de especialistas, a visão de quem passa pelo problema e também algumas opções de tratamento. Não sai daí! Você já deve ter ouvido falar da mexicana Frida Kahlo, um dos nomes mais conhecidos do surrealismo, uma mulher de personalidade forte, dona de uma biografia singular. Mas o que ela tem a ver com o programa de hoje? A gente te conta isso daqui a pouquinho. Mas antes, voltando aqui para o Brasil, a fibromialgia acompanha cerca de 2,5% da população. Isso quer dizer mais ou menos 5 milhões de pessoas. Ela faz parte de um conjunto de doenças chamadas reumáticas, categorizada como não inflamatória. A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica generalizada, né? Principalmente uma dor muscular. Então, essas duas características que são importantes na fibromialgia. A dor ser difusa pelo corpo, então não é uma dor localizada. Por definição, a fibromialgia é uma dor no corpo todo e ela é uma dor mais crônica também. Hoje a gente define dor crônica como aquela que dura mais que 3 meses. Considerando que a fibromialgia é uma síndrome que a gente não encontra achado clínico, que a gente que não tem nenhum exame que comprove, que não tem nenhuma causa orgânica, então é como se fosse uma representação psíquica no corpo. Essa dor ocorre em pontos específicos do corpo, por exemplo, no pescoço, na parte superior das costas e nos joelhos. Esses locais hipersensíveis foram descritos pela primeira vez em 1824 pelo cirurgião escocês William Balfour. Em 1944, ano em que Frida Kahlo pintou o quadro A Coluna Quebrada, os conhecimentos sobre a síndrome ainda não eram tão difundidos como hoje. A suspeita era de que a artista sofria de fibromialgia pós-traumática, relacionada a um acidente sofrido quando ela tinha apenas 18 anos. A fibromialgia hoje é entendida como uma doença que existe uma alteração na percepção da dor. Por muito tempo se achou que era uma percepção psicológica, mas não, hoje a gente vê o cérebro funcionando através de alguns métodos de imagem e o estudo do cérebro avançou muito. Hoje a gente sabe que a pessoa com fibromialgia realmente sente a dor que ela está falando, mas que essa dor é causada não por uma inflamação, por um tumor, mas é por uma desregulação, uma disfunção na percepção da dor, não só no cérebro, mas também na medula espinhal também. Então, todo o sistema nervoso ele está como se mais preparado para sentir mais dor. É uma desvantagem para o corpo, porque toda dor deveria apontar alguma coisa errada para o corpo. No caso da fibromialgia, não. É uma dor que não aponta que tem nada errado. Por isso que a dor na fibromialgia é a doença. A dor, principal característica da doença, era constantemente retratada nas pinturas de Frida. Além desse sintoma, a fibromialgia também tem relação com o sono, por exemplo. Um dos sintomas mais comuns depois da dor é o cansaço, que muitas vezes é difícil do paciente definir, não é só um cansaço do fôlego, mas é o cansaço no corpo todo. E uma das coisas mais comuns é o sono, que também o sono que não restaura as energias. No começo, lá nos anos 70, foi pensado que ele era a causa da fibromialgia, mas hoje também se sabe que ele é consequência da dor. A pessoa não consegue atingir as fases mais profundas do sono. Só que isso também piora a dor. Como é uma dor intensa, uma dor crônica, uma dor constante, limita muito o paciente. Limita na sua qualidade de vida, nas suas atividades, nos seus relacionamentos. Então, os pacientes acabam desenvolvendo esses outros sintomas, né? A depressão, a ansiedade, a fadiga, é como se a doença limitasse a pessoa a seguir em frente. A Sônia tem 55 anos e é aposentada. Ela conhece de perto todos esses sintomas. Descobriu que tinha fibromialgia por acaso 10 anos atrás. Eu estava num congresso
de manhã, uma sexta-feira, teria congresso 3 dias. E quando eu cheguei lá, eu disse, eu não tenho força. Aí eu fui para a enfermaria e fiquei na enfermaria. Daí depois que, no fim da tarde, meu marido me levou para o hospital. E desde então eu estou sofrendo com dor. O diagnóstico da doença é absolutamente clínico, com um exame físico. Isso porque na fibromialgia os exames laboratoriais são todos normais. Eu sempre comparo isso bastante com a enxaqueca, porque a enxaqueca também não aparece no exame, mas através da característica da dor, a gente consegue fazer o diagnóstico. A mesma coisa acontece na fibromialgia. E ela acomete mais as mulheres do que os homens. A mulher é mais afetada que os homens, né? Ainda não temos uma boa explicação para isso, mas isso se repete em todos os países em que a fibromialgia é estudada. E ela não tem outras distinções tirando isso, né? Então ela acomete todas as classes sociais, em todos os países, todas as etnias. Ela é uma doença bastante comum no mundo todo. Geralmente entre 30 e 50 anos é o início de aparecimento da fibromialgia, embora seja bastante descrito fibromialgia em pessoas mais jovens, até crianças, e também em pessoas mais velhas. O mais importante nesses extremos da idade é que a gente tem que tomar cuidado com os diagnósticos diferenciais aí, né? Crianças com dor difusa, idosos com dor difusa, a gente sempre tem que tomar cuidado com outras doenças. O tratamento da fibromialgia é multidisciplinar. Isso porque ele envolve diversas áreas de atuação. Existe a parte medicamentosa, mas ela não é a mais importante. Principalmente porque o principal tratamento da fibromialgia é não medicamentoso, né? As duas coisas mais importantes são a educação. Então, tudo que a gente falou de como é a dor da fibromialgia e como ela é causada, tem que ser passada para o paciente, né? Inclusive aqui no Hospital de Clínicas a gente tem um grupo de pacientes que se reúne a cada mês, que a gente faz palestras para eles, justamente para eles entenderem isso, para eles e para os seus familiares, né? E o segundo ponto do tratamento, sem o qual o paciente não melhora, que é um tratamento absolutamente independente de medicação, é a atividade física. O paciente com fibromialgia, ele tem que ter uma equipe de profissionais muito grande junto com ele. Tem que ter o médico, essencial, tem que ter o fisioterapeuta, o psicólogo, que também, como o paciente com fibromialgia, ele fica muito depressivo pelo fato de sentir muita dor e causa muito estresse, porque ele também não consegue dormir. Então, é importante o acompanhamento de um psicólogo junto. E também é legal, depois que o paciente está bem recuperado, já consegue ter um controle melhor da dor, ter um educador físico também que acompanhe nas atividades físicas. E o tratamento, basicamente, é um tratamento que exige muito a participação do paciente. Então, a educação do paciente é fundamental nesse sentido também. O Dr. Eduardo é médico da Sônia e ele cobra a participação dela. E ele sempre insiste, né, se eu estou indo na academia, e ele me testa para ver se realmente eu estou indo, né? Ele manda colocar a mão até o dedão do pé, me manda esticar os braços, não sei se é para me testar, né? Eu penso que de repente até seja, né? Mas eu faço os exercícios. Já que o exercício físico é fundamental para o tratamento, o importante é achar um que se encaixe nas suas possibilidades e também no gosto. As opções são diversas. A Sônia escolheu ir para a academia e fazer natação. Aí eu pensei, se eu ficar aqui na cama, a dor vai continuar. Fui para a academia e a aula foi intensa e eu saí bem da academia. Nadei bastante aquele dia, o professor pegou bem firme. Eu fiz mais ou menos de 2.500 a 3.000 metros, mas saí muito bem de lá. O Tai Chi, misto de aeróbico com arte marcial, é outra alternativa. E tem também a hidroterapia e as massagens. O paciente com fibromialgia, em relação à fisioterapia em si, as alternativas são o Pilates acompanhado com um fisioterapeuta, né? Porque ele vai ser também não só uma atividade física, mas já um atendimento terapêutico. A gente tem a parte de eletroterapia também, onde o paciente trabalha bem a questão da dor do paciente. Terapias manuais, como liberação miofascial dos pontos dolorosos. A gente tem a hidroterapia,
que é um exercício também muito bom por não ter muito impacto. Tem a questão da água, que alivia bastante a dor também. Outra opção é o Pilates. A gente veio aqui nessa clínica para saber como funciona a atividade. Quem explica é a professora Juliana. Tem o Pilates Studio, né? Que ele é composto por 4 equipamentos, e tem o Mat Pilates, que é o Pilates no solo, que a gente também trabalha toda a questão de consciência corporal com auxílio de bola, faixa elástica. Entre os benefícios dessa atividade para quem tem fibromialgia está a evolução no alongamento e o alívio da dor. Nós vamos proporcionar os benefícios para o paciente, né? Que são inúmeros. A gente consegue melhorar a flexibilidade, força, mobilidade articular, concentração, mobilidade tanto de articular, tanto de corpo, consciência corporal, alinhamento postural. Melhora a qualidade de vida, a autoestima desse paciente, né? Qualidade do sono também. Os benefícios, respiração, concentração, equilíbrio, os benefícios são inúmeros do Pilates. Vale ficar atento às próprias limitações. Portanto, a prática deve ser realizada sempre com o acompanhamento de um profissional. No Pilates eu percebo, tem alguns exercícios que forçam muito a coluna que eu não tenho equilíbrio. Eu não consigo fazer, mas a maioria eu consigo fazer. É importantíssimo se a pessoa tem esse acompanhamento do médico, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista e psicólogo, ele tem uma qualidade de vida excelente e vai conseguir viver muito bem sem tanta dor assim. A gente vai trabalhar basicamente, começar com mobilidade da coluna, né, que é muito importante, alongamento tanto da coluna lateral quanto da coluna flexão para frente. A gente vai trabalhar aqui no Cadillac e no Reformer, 2 exercícios de fortalecimento, alongamento e mobilidade. Solta, vai descendo para a lateral, deixa o braço cair lá para o lado, alongar toda a coluna, quadril, abdômen bem ativo. Puxou o ar, soltou, volta desenrolando a coluna, sobe a barra. Mais um. Puxa o ar, solta, cresce a carrinha para cima, leva os calcanhares em direção à parede, deixa alongar toda a panturrilha, volta a pontinha do pé e dobra o joelho. Tensos, abdômen bem ativo, contração de quadríceps. Puxa o ar, solta, bem abaixando os braços. Puxa o ar embaixo, solta e volta para a posição de 180. Relaxa a coluna, relaxa os ombros. Nesse tratamento, o lado emocional também deve ser muito valorizado. E é aí que entra o trabalho do profissional psicólogo e da terapia. Toda dor crônica é muito comum quando se tem pacientes com dor crônica que a parte da emocional é muito ativada. Mas diferente da dor aguda, onde o paciente, por exemplo, tem uma reação muito aguda de chorar, de muitas vezes gritar de dor, suar frio, na dor crônica o que é ativado é mais a parte do sistema límbico, que é o sistema do cérebro que comanda as emoções, muito mais dirigido para a ansiedade, para a depressão. Por muito tempo se achou que a fibromialgia era uma doença psicossomática, em que na verdade a pessoa tinha uma depressão e uma ansiedade e expressava isso através da dor. Como hoje a gente sabe que a dor é verdadeira, o paciente sente a dor, a gente hoje não considera mais ela psicossomática, mas a gente valoriza muito essa parte emocional porque não existe dor crônica sem emoção. E a terapia é o quê? É um espaço onde elas vão ressignificar esse sintoma, é onde elas vão se deparar com isso, né? Vão falar sobre, né? É claro, a terapia é um complemento, né? Além dos outros tratamentos que o paciente precisa passar, mas é na terapia que o paciente vai trazer isso para a consciência, né? Que ele vai falar disso. Então, se deparar com o seu próprio sofrimento, né? Seja através do exercício físico, do tratamento medicamentoso ou da terapia, é absolutamente possível levar uma vida com saúde quando se tem fibromialgia. O importante é se cercar de pessoas, práticas e situações que nos tragam força, determinação e inspiração. Se Frida Kahlo, há 60 anos atrás, achou forças para criar, para ver beleza na dor e para inspirar,
Hoje, os avanços da medicina permitem escolher viver intensamente e com felicidade. O programa de hoje fica por aqui. Tem alguma sugestão? Manda pra gente lá nas redes sociais, no facebook.com/UFPR TV Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.